e um bom crochê para você. Aqui é a Pitula. Hoje, na videoaula, eu tenho um modelo para mostrar para você, feito aqui em squares de florzinhas, e você pode fazer do tamanho que você quiser, da quantidade de quadrinhos que você quiser. Tenho aqui 3 cores para te mostrar. E a gente vai mostrar uma de cada vez e eu vou deixar todos os detalhes de cada quantidade de quadrinhos e das cores para você. Esse aqui, feito com 10 quadrinhos nas cores aqui da nossa bandeira, fazendo a flor nas nossas cores verde bandeira, azul e amarelo, e deu esse resultado incrível aqui ao nosso modelinho. Esse tapetinho ficou pesando 550 gramas, todo feito no barbante número 6, e a gente tem as medidas de 1 metro por 59 aqui de largura. Ele tem 59 de largura, todo feito no barbante número 6. E deu esse resultado aqui incrível, que você pode usar como tapete ou como caminho de mesa. E esse modelinho você pode fazer com a quantidade de flores que você quiser. Agora eu vou mostrar um maior ainda e também vou te mostrar um outro menor. Vamos lá. E esse aqui com flores coloridas, gente, eu trabalhei o total de 13 quadrinhos, 13 flores aqui, flores com sobras de fios multicor. As sobras aqui são sobras de fios multicor e deu esse resultado aqui. Eu confesso para vocês que depois eu vou desmanchar essa última carreira e fazer na mesma cor aqui do verde clover, que esse aqui é o verde clover da barbante crochética, verde pinheiro, e temos o nosso barbante cru. Todo feito no barbante número 6, essa quantidade aqui de 13 flores, porque a gente vai aumentando de 3 em 3 flores. Aqui eu ensinei na videoaula tudo certinho para você, como você fazer um menor e como fazer ele maior, porque você pode colocar a quantidade de flores que você quiser a partir de 7 flores. E eu já vou te mostrar o modelo de 7 flores. Esse aqui, ele ficou medindo 1,30 m. 1,30 m, todo feito no barbante número 6 e com 13 flores, 13 quadrinhos aqui, deu o total de 1,30 m. Olha para você ver, é um modelinho super retinho. Agora eu vou mostrar o menor, feito apenas com 7 flores. Agora, no nosso desfile de cores, esse aqui, menorzinho, que eu fiz em composição de 2 cores, basicamente. Um salmão, um laranja, o nosso cru, normal. E aqui a gente tem o nosso verde folha, que é o multicor. E ele ficou assim, em formato de 7 flores. 7 flores, fica assim, desse formato. E aqui... Nesse aqui, com 7 flores, a gente tem as medidas de 80 centímetros. Temos aqui o total de 80 centímetros nesse, todo feito no barbante número 6 também. Como você viu, eu mostrei para você vários tamanhos diferentes que você pode escolher aí para compor o seu modelinho. Você pode escolher vários tamanhos diferentes, como 7 flores é o mínimo, ou deixar apenas aqui com 10 flores, 13 flores, enfim, a quantidade de flor aí de quadrinhos, você que decide, para fazer o seu jogo de tapetes ou para você fazer o seu caminho de mesa, o centro de mesa também funciona. Pode ser feito com qualquer material, barbante número 6, número 4, número 8, e como você viu, eu usei aqui os barbantes da Crochética, porque barbante crochética tem cores vibrantes e é um material maravilhoso. E tem promoção todos os meses. Vou deixar todos os contatos da barbante crochética para vocês aqui na descrição do vídeo. Caso você tiver gostado de alguma dessas composições de cores, é só você entrar em contato com os vendedores, se informar sobre as
as promoções dos meses aqui, porque tem promoção todos os meses e também tem promoção semanal. E é só você entrar em contato para ficar sabendo da promoção dessa semana e também da promoção do mês. Assim você vai fazer o seu orçamento e adquirir um produto de ótima qualidade. Chegando na Barbante Crochêtica dizendo que viu todas essas cores aqui no meu canal, você vai ganhar um super brinde. Isso mesmo. E simbora para videoaula, gente. Vamos se divertir bastante aqui nesse modelinho. Como você viu, pode fazer o bico todo na mesma cor. Aqui, né, o bico todo em uma cor única, ou pode colocar o bico aqui nessa última cor aqui de outra cor, mas eu ensinei tudo isso na videoaula. E o verde que eu fiz, eu vou trocar de cor, porque eu não gostei da cor escura no final. Aqui nesse ficou bom porque fez uma composição entre o meio da nossa flor, a base da flor e as pétalas. E aí eu achei que ficou o resultado interessante, mas naquele maior, o nosso caminho de mesa maior, eu não gostei. Eu vou tirar a última cor escura e vou colocar na mesma cor clara, porque o meu preferido foi o do Brasil. E o seu? Qual que foi o seu preferido? Bom, para a gravação aqui de nossa aula, a gente vai precisar de um quadrinho aqui, que é o nosso quadrinho da flor 4 pétalas. Você pode colorir da forma que você quiser. Eu vou usar na videoaula esse aqui, que é o quadrinho bandeira, flor 4 pétalas, quadrinho bandeira. A videoaula dele, gente, está aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar aqui onde está o nome desse vídeo, que você vai encontrar a descrição aqui, onde você vai acessar a videoaula do quadrinho Square Bandeira ou Flor 4 pétalas, que é a mesma videoaula, onde eu ensinei para você colorir aqui o seu quadrinho, fazer a sua flor assim, dessa forma, colorida, aqui em degradê de cores, ou essa forma aqui mesclada, enfim, eu ensinei para você todas as dicas aqui de como fazer o seu quadrinho de flor, assim, com o aspecto aqui da bandeira, simbolizando, né, a bandeira do Brasil, ou você fazer aqui toda colorida. E eu vou fazer o tapete nessas formas, e ainda quero fazer um outro ainda em cores únicas, porque eu vou fazer um em sobras de materiais, usando essa florzinha, como você já deve ter visto aqui na abertura do vídeo. E assim, você faz lá a sua florzinha 4 pétalas, essa é a flor 4 pétalas, e eu vou deixar também a videoaula dessa florzinha aqui no primeiro comentário fixado, aonde você vai entrar para fazer o seu comentário aqui da aula. É só você clicar lá na área de comentários, como se você fosse fazer um comentário, que vai ter o meu comentário. E nesse comentário você vai acessar a videoaula aqui da nossa flor 4 pétalas, que é uma florzinha aqui bem fácil de fazer, aonde eu colori aqui com o aspecto, né, com as cores da nossa bandeira do Brasil. E como estamos na época de Copa do Mundo, eu vou usar esta para poder gravar a videoaula para você. E você pode fazer assim também. Por exemplo, você fez a sua flor assim, dessa forma colorida, e subiu aqui na última carreira, estamos aqui nesta ponta. Você pode continuar aqui nesta carreira, já fazendo aqui essa carreira que eu vou ensinar agora na aula. E eu vou começar a partir desse ponto também. Então, no último quadrinho que você for fazer, você não faça o arremate, já vem aqui comigo para você dar a continuação aqui do nosso tapete. O tapete que eu vou usar é esta flor, é esse quadrinho. E aqui eu vou entrar bem aonde a gente finalizou e cortou o nosso fio, que foi no último ponto aqui, que a gente fez 2 pontos altos e ficamos aqui com as nossas alças de correntinha, onde a gente cortou para finalizar o nosso quadrinho. E aqui vou usar barbante número 6, aqui, barbante número 6, cor cru, natural, e agulha 3,5. Vou apenas dobrar assim um pedacinho do meu fio aqui, ó, deixando o pedaço lá para o arremate e puxo aqui dentro. Puxei aqui, deixando um pedacinho para o arremate, já vou subir 3 correntinhas.
Fiz 3 correntinhas neste espaço aqui. Vou apertar mais um pouco, porque aqui meio que quis soltar lá o meu fio. Então, aperto aqui, vou fazer a primeira puxando lá a outra parte, assim, pegando os 2 fios, para que fique mais preso aqui. E agora, subo 2 correntes. Agora, aqui no intervalo da correntinha, vou fazer 2 pontos. Eu estou fazendo como se você tivesse saído lá da videoaula, aqui na cor natural também, que é a última carreira, é a cor natural cru. Então, como se você tivesse saído aqui deste ponto para fechar a sua carreira. É assim que eu estou fazendo, para quem estiver fazendo com a florzinha em cor única. E assim, fiz 2 pontos altos, uma correntinha, venho aqui para o intervalo e vou trabalhar aqui 3 pontos altos. 3 pontos altos, faço 2 correntes e faço mais 3 pontos altos no mesmo intervalo. Uma correntinha apenas, venho aqui para o espaço de corrente e faço 2 pontos altos. Laço, e agora eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, aqui, sobre os pontos do nosso bloquinho, ponto alto sobre ponto alto. No intervalo da correntinha que fica entre os 2 bloquinhos, aqui eu tenho apenas um ponto alto. E continuo. No próximo bloquinho, ponto alto sobre ponto alto. Atentando ao alinhamento dos pontos, fazendo os pontos todos na mesma altura, ok? Entro aqui no intervalo, o intervalo de correntinha, 2 pontos altos. Agora, vamos contar quantos pontos altos a gente fez. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos aqui. Total de 11 pontos altos. Novamente, uma correntinha. Laço, vou para o espaço do leque do canto. E aqui, vou trabalhar 3 pontos altos. Agora, eu faço apenas 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo lugar, no mesmo espaço. Mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Uma correntinha, laço. Agora, eu vou para o espaço de corrente. Faço aqui 2 pontos altos no espaço da corrente, 2 pontos. Agora, venho trabalhando aqui ponto alto sobre ponto alto. Espaço da correntinha que fica entre os bloquinhos, apenas um ponto alto. E continuo no bloquinho, ponto alto sobre ponto alto. Intervalo da correntinha aqui do lado do leque, 2 pontos altos. Uma corrente. E olha só, estamos com um total de 11 pontos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Uma corrente e faço aqui o meu leque do canto, que são 3 pontos altos, 2 correntes apenas agora, 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. E continuo uma corrente, venho para o intervalo de correntinha, faço 2 pontos altos, laço, sem correntinha, eu continuo a repetição, ponto sobre ponto no bloquinho de base. Intervalo da correntinha, um ponto alto, bloquinho de base, ponto sobre ponto. Ponto alto sobre ponto alto. Intervalo da correntinha,
2 pontos altos, completando assim 11 pontos juntos, 11 pontos altos juntos. Uma correntinha. Agora, eu faço o meu último leque aqui, que é o nosso último leque da carreira aqui de contorno. 2 correntes. Laço e faço mais 3 pontos altos no mesmo lugar, completando o leque do canto. Uma correntinha, entro no intervalo e faço aqui 2 pontos altos. E trabalho ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto no bloquinho aqui de base. Intervalo da corrente, um ponto alto apenas. Entre os bloquinhos, sempre lembre-se disso. Entre os bloquinhos aqui, apenas um ponto. E trabalho, ó, ponto alto sobre ponto alto. E lembre-se que nessa primeira carreira estamos com 11 pontos altos aqui entre os nossos leques. 11 pontos altos. Você pode pensar que essa carreira está meio que querendo ficar repuxada. Olha só, eu fiz em tempo real aqui junto com você. Mas não está não, porque a próxima carreira vai ser toda de pontos altos fechados, ok? E aqui, para fechar, ó, a gente vai fechar no ponto inicial, lá na terceira correntinha, porque já estamos com os 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. E aí, eu fecho aqui na terceira correntinha. Fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas, laço, e agora trabalho ponto sobre ponto nesses 2 pontos aqui, ponto alto sobre ponto alto, assim, dessa forma, ficamos com 3 pontos. O intervalo da corrente, um ponto alto. E vou trabalhar ponto sobre ponto aqui nesses 3 pontos que estão do leque. Lembra que eu disse que agora, nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar toda de ponto alto fechado. Trabalhando ponto sobre ponto, entro no intervalo aqui do leque e coloco 2 pontos altos. Fiz 2 pontos altos, agora faço uma correntinha apenas e faço mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Olha só que mudança que a gente teve, que agora a gente colocou apenas uma correntinha aqui nesse canto, ok? Agora, eu laço e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto aqui do outro lado. Lá no nosso leque, a gente está fazendo ponto sobre ponto. Intervalo da correntinha, um ponto alto. E vamos trabalhando ponto sobre ponto aqui em todos esses pontos, ponto alto sobre ponto alto. Ponto sobre ponto. Em todos os 11 pontos aqui, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Apenas uma carreira de pontos altos em todo o contorno agora do nosso quadrinho. Ponto sobre ponto. Intervalo da correntinha, agora a gente coloca apenas um ponto alto. E continua a repetição de ponto, aqui, ponto alto sobre ponto alto. Intervalo das 2 correntes agora do canto. Eu trabalho 2 pontos. 2 pontos altos e faço apenas uma correntinha para a gente continuar do outro lado. Vamos conferir quantos pontos altos a gente fez deste lado do quadrinho, porque os 4 lados vão ter a mesma quantidade de pontos altos. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 pontos altos. E vamos fazer mais 23 aqui do outro lado e completar 23 pontos em todos os lados aqui do nosso quadrinho. Então, no mesmo espaço aqui, onde a gente já fez 2 pontos altos e uma correntinha, mais 2 pontos altos aqui. E agora, a gente continua ponto sobre ponto, fazendo aqui
a mesma repetição que acabamos de fazer juntos aqui do outro lado. A gente vai fazer dos 4 lados exatamente a mesma repetição. Ponto alto sobre ponto alto, ponto sobre ponto. Aqui em todos os 11 pontos que tivemos aqui da carreira anterior, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto, completando assim os 23 pontos deste lado, trabalhando ponto sobre ponto. E sempre se lembrando que em todos os intervalos aqui, ó, da correntinha que temos nos lados, dos nossos lados, é um ponto alto apenas, e não 2, como na carreira anterior, ok? Atente-se a 23 pontos altos em cada um dos lados aqui da nossa carreira. E trabalhando ponto sobre ponto, intervalo das duas correntes, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo espaço. E assim por diante até a gente completar aqui toda a carreira. Vamos completar? E assim fiz a repetição. Trabalhei ponto sobre ponto, um ponto alto no intervalo da corrente, nos cantos, 2 pontos, uma correntinha. E aqui, finalizando a nossa carreira, você vai conferir certinho a quantidade de 23 pontos altos aqui, de intervalo de correntinha a intervalo de correntinha. 23 pontos em toda a nossa carreira, ok? Aqui eu vou fechar na terceira correntinha, finalizando assim a nossa repetição. E aqui eu já posso fazer a correntinha de segurança e cortar o meu fio para a gente começar um novo, para a gente fazer mais 2 carreiras aqui em um novo. E você pode ir fazendo a sequência também do mesmo jeito no outro quadrinho, da mesma forma que a gente finalizou aqui nesta parte. Então, vou pegar mais um quadrinho, pego aqui outro quadrinho, e a gente vai deixar esse aqui à espera, que eu já vou começar a fazer a emenda aqui na próxima carreira. A próxima carreira eu faço emenda com esse aqui. Então, vou deixar ele aqui desta forma, à espera, para a gente poder continuar e fazer a emenda dele aqui. Agora, eu vou fazer, vamos fazer a emenda assim com um ponto alto, normal, com 2 laçadas? Vou lá, ó, faço 2 laçadas e vou colocar aqui. E isso é para quem está fazendo como a bandeira. Quem está na última carreira aqui, que é a carreira na cor cru, que é a carreira de contorno aqui da flor, você vai subir com as 4 correntinhas que eu subi, 4 não, 3 correntinhas, na verdade, são 3 correntinhas, perdão, vai subir com as 3 correntinhas e fazer a repetição como a gente fez na parte anterior, ok? Do mesmo jeito que a gente fez o outro quadrinho, a gente vai fazer esse. Então, aqui, eu busquei uma laçada, fico com 3, busco, tiro 2, busco, tiro 2. Essa é a parte para o arremate. Agora, eu laço aqui dentro do intervalo, vou colocar 2 pontos altos. Nesta carreira, é 2 pontos, na próxima não, só um. Então, faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo e aqui trabalho 3 pontos altos. E assim por diante. Esta carreira é exatamente igual à primeira carreira onde eu ensinei esse. É exatamente igual. Só na segunda carreira que a gente vai deixar 2 partes por fazer. Porque assim a gente vai fazer a emenda aqui juntos, uma emenda com pontos altos, ok? Então, vamos lá fazer essa primeira carreira e eu já volto aqui na segunda carreira pra gente subir juntos. E aqui, fiz toda a nossa primeira carreira, tudo bem certinho. Aqui os nossos 11 pontos altos, você confira tudo antes de fechar a carreira. E aí, eu vou lá no meu ponto inicial aqui e fecho a minha carreira.
Fechei a carreira, vou subir as 3 correntes. E vou começar a trabalhar ponto sobre ponto. E também fazendo um ponto alto no intervalo da correntinha. Trabalhando os nossos 23 pontos que eu ensinei para você no passo anterior. Tudo do mesmo jeito. Só que a gente vai fazer apenas este lado, você vai fazer aqui ponto sobre ponto, os 23 pontos deste lado e os 23 pontos deste lado. Quando chegar aqui nesta parte, a gente já vai fazer a emenda no nosso outro quadrinho. Então, vamos trabalhar 2 lados. Vamos lá? Olha só, como eu disse, trabalhei aqui o nosso início que a gente fez junto e fiz um lado, 2 lados. A gente trabalhou 2 lados aqui. Agora, este lado, eu já vou fazer a união com o próximo quadrinho aqui. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, deixar aqui, eu fiz os 2 pontos altos no intervalo da correntinha, faço a correntinha, agora eu faço um ponto alto aqui, no mesmo lugar, que a gente tem que fazer os nossos 2 pontos, ó, e pego o nosso outro quadrinho. Eu vou deixar essa parte aqui do arremate para cima, e venho aqui, ó, na mesma direção, e coloco o meu quadrinho assim, que eu vou puxar este fio aqui que eu acabei de soltar, eu vou puxar aqui dentro desse primeiro ponto alto, depois da correntinha. E eu vou pegar apenas uma alcinha. Eu pego uma alcinha dele aqui, a alcinha de cima, ou você pode pegar a alcinha de baixo, mas eu prefiro pegar a alcinha de cima aqui. Pego a alcinha de cima e puxo essa alça para dentro. Olha só, e ficamos assim dessa forma. Agora, eu laço aqui o meu fio e vou fazer um ponto alto aqui dentro do mesmo lugar. Ó, eu puxo e faço um ponto alto no mesmo lugar lá, porque a gente tem que fazer os 2 pontos aqui. Agora, eu solto um pouco essa laçada, deixo assim, ó, da altura de um dedo, deixei da altura de um dedo mesmo assim, ó. E venho aqui na próxima alcinha, no próximo ponto alto, olha só, na próxima alcinha, no próximo ponto, e puxo essa alça aqui para dentro. Olha só, ficamos assim com os nossos 2 pontos, já com a emenda aqui, já costurados. Agora, eu laço novamente, nunca deixe apertado aqui esses pontos, porque senão vai ficar marcação grossa nessa parte. Então, tem que deixar bem soltinho, como eu estou fazendo. Agora, a gente já fez os 2 pontos que fica aqui dentro do canto. Agora, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto aqui nestes pontos. Então, eu venho no próximo ponto alto, pego o ponto alto, ó, e faço aqui o meu ponto alto. Vou lá, ponto sobre ponto. Busco aqui, puxo a laçada da altura de um dedo para ficar mais soltinha. Seguro aqui, vou lá no próximo ponto alto, ó, que é o mesmo ponto aqui na mesma direção e é o mesmo que eu estou fazendo aqui do outro lado, o mesmo. Eu venho aqui, pego apenas uma alcinha aqui do meu ponto, ó, apenas uma alcinha e puxo essa alça para dentro, fazendo aqui a emenda. Laço novamente, vou para o próximo ponto alto, ponto sobre ponto na base, e faço aqui o ponto alto normal. Olha só, fiz o ponto alto, solto a laçada da altura de um dedo, seguro aqui assim, vou para o próximo ponto alto, pego apenas uma alcinha e busco aqui para dentro da laçada. Busquei para dentro da laçada, laço novamente, vou para o próximo ponto alto. Próximo ponto alto, trabalho ponto sobre ponto, fazendo aqui o meu ponto alto normal. Solto essa laçada, vou para a próxima laçadinha aqui, que é o ponto alto. E busco aqui por dentro. Busquei por dentro, deixei assim bem soltinho mesmo. Laço e vou agora para o intervalo de correntinha.
intervalo de correntinha, faço aqui o meu ponto alto, solto, venho para o próximo ponto e busco a laçada, passando por dentro aqui, ó, desta laçada, costurando o nosso quadrinho, ok? Laço novamente e vou agora ponto alto sobre ponto alto, ó. Lembrando que é o mesmo que estamos fazendo aqui, ó, o mesmo, é a mesma direção, é dos mesmos pontos, do mesmo jeito. Laço e faço o ponto alto. Fiz o ponto alto, solto, venho aqui, pego a alcinha que fica debaixo e passo por dentro. Laço novamente, vou para o próximo ponto alto, faço ponto alto. Solto da altura de um dedo, vou para o próximo ponto, pego a alcinha aqui debaixo e passo por dentro. E assim por diante. É bem rápido e simples aqui. Todas essas costuras, todas essas emendas, é apenas ponto alto sobre ponto alto com essa emenda aqui, que é uma emenda infinita, já na base do ponto alto. Bem fácil de fazer, gente, muito fácil mesmo. Faz o ponto alto, vem aqui na alcinha, pegando a alcinha da frente aqui, ó, e busco, laço, vou para o próximo, ponto alto, faço ponto alto, solto, seguro, puxo a alça para dentro aqui. Laço, faço o ponto alto, solto, seguro, pego aqui a alcinha e puxo para dentro. Muito simples. Vou para o próximo ponto alto. Lembrando que é ponto sobre ponto, alcinha com alcinha, e é tudo na mesma direção. Vai dar aqui o total de 23 pontos altos, 23 emendas, tudo trabalhando ponto sobre ponto, solta aqui, seguro da altura de um dedo, passo por dentro. Não puxo o fio, só continuo. Não puxa porque vai ficar apertado o ponto. Venho aqui, passo por dentro. Laço novamente, vou lá no intervalo da correntinha, faço ponto alto. Venho aqui, passo por dentro. Novamente, laço, fiz o da alcinha da correntinha, ó, passei por dentro lá. Agora, vou aqui, ponto sobre ponto. E é na contagem exata absoluta. Vou fazendo ponto sobre ponto e vai saindo aqui, ó, o ponto igual e é o mesmo ponto do outro lado. Faço ponto alto sobre ponto alto, venho aqui, busco a laçada, laço e agora temos que fazer os dois pontos altos que fica aqui no intervalo da correntinha. Solto, venho aqui, pego e fecho, laço, entro no intervalo da correntinha fazendo o segundo ponto aqui, solto e olha só, ele é bem o último também, que é o último aqui da carreira de emendas e puxo por dentro. Finalizando assim toda a carreira. Aqui, faço uma correntinha e vou continuar a carreira normal. Entro no intervalo, faço 2 pontos altos e assim continuo, fazendo ponto sob ponto, trabalhando ponto alto sob ponto alto. Se você tiver um ponto alto muito apertado, pode fazer 2 correntinhas aqui de espaço, não tem problema. E olha só como que ficou aqui a nossa emenda, bem certinha, bem feitinha mesmo, ó. Bem retinha a nossa emenda, toda a nossa emenda aqui nesta parte. Ficou perfeito. Agora, é só continuar aqui o restante da carreira e cortar o fio. Do mesmo jeito que a gente cortou aqui, ó, que a gente terminou, finalizou a carreira, a gente vai fazer nesta parte. Vamos lá? E assim, continuei, fechei aqui a minha carreira, cortei o meu fio. Agora, a gente vai fazer a emenda de outro aqui embaixo, mais um embaixo. Então, a gente vai fazer novamente
a mesma repetição e tudo que eu ensinei na parte de cima. 2 laçadas aqui, vou pegar aqui, mas quem está fazendo aí na cor natural é só subir com as 4 correntinhas aqui, após finalizar a primeira carreira do quadrinho, como eu ensinei. Então, tudo que eu ensinei aqui na parte anterior, você vai fazer agora tudo de novo, do mesmo jeito, fazendo essa mesma emenda que eu ensinei aqui passo a passo para você. Você vai fazer com esse quadrinho aqui agora e vai emendar ele aqui na parte de baixo, ok? Tudo que eu ensinei na parte anterior, aqui nas partes anteriores, você vai fazer exatamente igual toda essa emenda aqui, vai fazer aqui na parte de baixo. E aí, a gente vai ficar com a sequência de 3 quadrinhos, ok? Vamos lá? E aqui, fizemos a emenda de 3. Como eu falei para você, esse aqui da parte de baixo, a gente ia fazer a emenda do mesmo jeito que fizemos esse aqui juntos. É a mesma emenda. Se você tem dúvida, é só voltar o vídeo e colocar aqui na mesma posição igual a gente colocou esse, coloca aqui e faz a emenda da mesma forma que fizemos esse aqui da parte de cima, ok? É do mesmo jeito, aqui as emendas vão funcionar sempre da mesma forma. Ó, ficou até na mesma posição de arremate o outro, porque a gente fez a emenda do mesmo jeito. Mais uma vez, vou pegar aqui o nosso quarto quadrinho, não é mesmo? A gente vai usar o total de 10, vão ser 10 quadrinhos. E aqui, ó, eu vou já continuar outro quadrinho. A gente vai dar 2 laçadas no fio ou subir as 4 correntinhas aqui na primeira carreira, a gente sobe na segunda carreira com 4 correntinhas, estiver fazendo na cor cru. Fico com 3 laçadas, tiro duas e tiro duas, ficando assim com o primeiro ponto alto. E vou fazer aqui, ó, o contorno do mesmo jeito e deixando 2 lados por fazer. Que aí a gente vai colocar a emenda bem aqui nesse do meio. A gente vai fazer a emenda no do meio, ok? Vamos lá? E assim, fiz o contorno aqui, ó, dos 2 lados, as minhas 2 carreiras. E tem que ficar contando tudo bem certinho para ver se tem os 11 pontos altos no motivo, 11 pontos e 23 pontos altos aqui em todo o nosso motivo, aqui em todo o nosso lado, na verdade, de contorno de ponto alto. 23 pontos e aqui 11 pontos. Sempre tem que contar para dar aqui tudo bem certinho. E agora, é só fazer a emenda bem nesse aqui do meio. A gente fez aqui, completou 3, agora a gente faz a emenda bem nesse aqui que fica no meio. E como a gente vai fazer a emenda? Exatamente da mesma forma que eu ensinei aqui, tudo bem certinho nessa parte. Aqui, ó, já fiz uma correntinha e um ponto alto, e deixei aqui a minha laçada. Aí, eu venho aqui, ó, do mesmo jeito que a gente aprendeu lá no início, é da mesma forma. Vou pegar aqui, ó, passo uma correntinha, venho no próximo, aqui, no ponto alto, na verdade, depois da correntinha de intervalo, ó, que esse aqui é os 2 pontos da emenda. E aqui a correntinha de espaço e aqui o ponto alto. É do mesmo jeito. Depois da correntinha de espaço, venho aqui na alcinha, na base do ponto alto e puxo aqui a minha laçada. Puxei a laçada e vou continuar a emenda do mesmo jeito, ponto a ponto, copiando tudo bem certinho aqui, o que a gente fez nesta parte. Vamos lá? E assim, olha só, fiz a emenda no quadrinho aqui do meio dos 3 que a gente fez a emenda inicial, as emendas iniciais. E assim, ó, ponto a ponto, até chegar aqui no final. Essa vez sobrou um ponto, não sei porquê, mas não tem importância, tá bom? Se você vê que tá sobrando uma aqui
Ou você fez a emenda e ficou um aqui, não tem importância, é só fazer a emenda tudo certinho, que aqui quando a gente for fazer a emenda desse lado, vai ficar imperceptível aqui essa parte. Então, você fez toda a emenda, terminou os 2 pontos que fica aqui dentro do espaço, ó, temos 2 pontos aqui dentro, uma correntinha, 2 pontos novamente e continua a carreira. Agora, eu vou pegar mais um e a gente vai fazer a emenda dele aqui nesta parte de baixo. E para fazer essa emenda, como eu vou precisar de 2 lados, vamos fazer a emenda de 2 lados aqui, a gente vai deixar só um lado preenchido com pontos altos, porque a gente deixava 2, né? Aqui, 2 lados e já começava a fazer a emenda. Deixava 2 lados e começava aqui a fazer a emenda. Como aqui a gente tem que fazer a emenda de 2 lados, a gente vai fazer só este lado inicial aqui, para poder fazer a emenda de 2 lados, ok? Mas eu vou fazer esse aqui e eu já te mostro aonde que vai ficar a próxima etapa, ok? Tudo bem certinho. E assim, aqui o outro que eu disse, o nosso quinto quadrinho, na verdade, né? Que aqui a gente já fez a emenda de 4, esse aqui é o quinto. E a gente ia fazer, vou tirar aqui para mostrar bem, a gente ia fazer o contorno da primeira carreira e o contorno da segunda carreira apenas um lado, porque agora a gente precisa fazer esta emenda aqui, ó, na parte de baixo do lado do terceiro quadrinho, ou aqui desse quadrinho anterior, que é o nosso quarto quadrinho, na verdade, que ficou aqui na posição do meio. E aí, a gente precisa fazer a emenda desse aqui. Então, eu faço tudo exatamente igual, só que menos uma carreira aqui, quer dizer, menos um lado, que assim ele fica só com o nosso primeiro lado, e aí os outros 2 lados aqui que a gente vai fazer vai ser preenchendo com a mesma emenda. Então, eu faço aqui o mesmo início para preenchimento da emenda, que são os 2 pontos altos no intervalo da correntinha, uma correntinha e o ponto alto. Deixo a laçada aqui da altura de um dedo, para eu poder já começar a fazer a emenda nesse aqui, que é o quadrinho que está aqui na emenda do nosso meio, nesse aqui, porque a gente vai emendar desses 2 lados. E aí, aqui, eu já começo a minha emenda, que é lá no primeiro ponto alto, ó. Vou pegar aqui a alcinha dele, que é a alcinha que fica aqui na frente mesmo. Não pego a alcinha de baixo, pego a da frente mesmo e puxo aqui pra dentro. Fiz já a emenda do meu primeiro ponto. Não puxo muito aqui, deixo a laçada grande e volto, faço mais um ponto alto. E aí, a gente vai continuar a emenda aqui normal até chegar aqui nesta parte. Chegando aqui nesta parte para fazer a curva, eu volto com você. Fiz a emenda dos 23 pontos até chegar aqui no final, nos últimos 2 pontos que fica no intervalo aqui das 2 correntinhas. E agora, eu fico aqui com a minha agulha dentro dessa laçada, ó, dentro da laçada. E aí, eu vou pegar a alcinha da correntinha que fica aqui por cima, ó, a alcinha da correntinha que fica por cima, não é a alcinha que fica por baixo. E aí, eu vou pegar dos 3 lados, peguei essa, pego essa aqui, a alcinha que fica de cima, e é a correntinha de intervalo. Pego lá a alcinha e venho aqui para o próximo lado, mesmo que tenha passado o ponto alto aqui, lembra que eu falei que não tem importância, eu vou lá para a alcinha de correntinha e pego ela também, ó, por cima, assim, dessa forma. E a gente fica aqui, ó, com um total de 4 laçadas. Tem a laçada do nosso fio e tem as 3 alcinhas aqui dos 3 lados. Ok? No total, 4 laçadas. Agora, eu busco o fio novamente segurando isso tudo e vou passar por dentro de todas essas laçadas, ó, até sair em cima.
Passei por dentro de todas, vou deixar ele também bem leve. Não fica puxando muito para deixar toda essa parte aqui embolada e apertada. Agora, eu laço, entro aqui no intervalo e vou fazer o ponto alto. Segurando aqui todas essas partes, eu já faço o ponto alto. Vou deixar a laçada da altura de um dedo e aí eu viro assim o trabalho, venho aqui, ó, para o ponto alto, que tá na mesma direção, que é o nosso primeiro ponto depois da alça de correntinha. É só você olhar lá, ó, e separar esses dois pontos aqui. Então, eu venho lá no primeiro ponto, pego a alça dele aqui, ó, de cima e já puxo o meu fio. Prontinho. Novamente, dou a laçada, vou aqui para o intervalo e faço o ponto alto. E aí, vou continuar as emendas normais. Venho aqui para o segundo, faço a minha laçada. Laço e agora eu vou ponta sobre ponta aqui no bloquinho. É só uma curva simples. E é assim que a gente faz a nossa curva aqui. E agora é só continuar até o final e a nossa curva, o nosso preenchimento aqui do nosso espaço fica assim, fechadinho. Vamos lá completar toda essa parte aqui. E aqui, dessa forma, completei até o final, aqui todo o final, até o final. Fiz aqui uma correntinha e continuei até o final. E estamos assim, dessa forma, olhando por esse aspecto, tá? Esse daqui faltando e a gente preencheu os dois lados. Mas agora, a gente vai emendar um aqui embaixo. Pausa aqui na explicação, porque, como vocês sabem, eu estou fazendo 3 tapetes. Ter 3 aqui, centros de mesa ou caminho de mesa, enfim, a quantidade de 3. E nesse passo aqui, onde eu ensinei para você a emenda dos 3 quadrinhos, mais os 2 quadrinhos aqui, que fica faltando um deste lado, como você viu, você pode fazer um tapete usando 7 quadrinhos. E aqui a gente já fez a emenda de 5, como eu mostrei no passo anterior, a gente fez a emenda de 5. E ele está assim, exatamente dessa forma. Para você fazer o nosso modelo menor, é só você colocar mais 2 quadrinhos aqui nesta parte, do mesmo jeito que a gente fez a repetição desses daqui do passo anterior. Do mesmo jeito que a gente fez esse, a gente pode colocar 2 quadrinhos aqui, 2 squares aqui nessa parte, com a mesma repetição que fizemos aqui deste lado. São a mesma repetição, assim vai dar o total de 7 e vamos fazer aquele tapete menorzinho ou centro de mesa menorzinho com apenas 7 quadrinhos, ok? E assim a gente vai montando a sequência devagar, de acordo com o tamanho e com as medidas que você quer fazer. Então, com esse passo anterior desses 2 quadrinhos, é só você virar e colocar mais 2 quadrinhos aqui deste lado, deixando essa parte aqui como se fosse um V e essa parte aqui como se fosse um V, ok? Então, é as mesmas emendas. Agora, a gente concluiu 5 quadrinhos e é só você fazer a emenda de mais 2 aqui deste lado, que aí vai dar certinho para você fazer o seu tapete menor ou o seu caminho de mesa, centro de mesa menorzinho. Vamos lá para o passo a passo? Ó, vai emendar um aqui embaixo desse que a gente acabou de fazer a emenda dos 2 lados, ok? A gente vai emendar um aqui embaixo, fazendo a mesma repetição. Vamos lá colocar um aqui embaixo, da onde a gente acabou de terminar e cortar o nosso fio. A gente vai pôr um quadrinho aqui, vamos lá. Completei a emenda do nosso quadrinho, que fica aqui na parte de baixo, o nosso 6º quadrinho, que agora a gente emendou 6. Temos aqui 3 de cada lado, 3 de cada lado. E sobrando uma ponta aqui de cada lado, temos uma ponta de cada lado. O 7º quadrinho, a gente vai colocar aqui no meio novamente, porque assim você vai entendendo a sequência. Vou colocar aqui no meio novamente
o meu 7º quadrinho. Eu venho aqui para a parte do meio, a gente fez o 6º quadrinho, está aqui, o 6º, esse é o nosso 7º, e o 8º vai ficar aqui do lado. Vou aqui fazer a emenda do meu 7º, vamos lá? Prontinho, fiz aqui a emenda do que fica no meio, aqui dos nossos 3 quadrinhos novamente, o que fica na parte do meio. Agora, eu vou fazer aqui embaixo, do lado do 6º que a gente colocou. A gente colocou o nosso 7º, esse aqui foi o 6º, e aqui do lado do 7º, eu vou colocar o 8º. Lembrando que o 8º a gente só faz o nosso início, faz aqui um lado para deixar 2 lados para a gente fazer a montagem, que é do mesmo jeito que eu fiz a emenda no meio, na parte anterior que eu já ensinei para você, ok? Então, vamos lá fazer essa emenda aqui do nosso 8º quadrinho. Finalizei a emenda aqui do meu 8º quadrinho. E, gente, se você quiser continuar a sequência, ó, de 3 em 3, do jeito que a gente iniciou, com 3, depois a gente fez o meio, depois a gente fez aqui o próximo, e assim por diante, até você completar o tamanho da passadeira que você quiser. É só você emendar mais um aqui e vir fazendo a mesma sequência com continuação, ok? Igual a gente iniciou aqui no início, é só você ir continuando, fazendo a emenda de 3 em 3 até chegar no tamanho que você quiser a sua passadeira ou o seu caminho de mesa, enfim, é dessa forma. Agora, aqui, como eu parei no comprimento que eu quero, com apenas 6 na parte central, aqui na minha parte central, esse é o comprimento que eu quero, aí a gente faz assim, termina com 2 aqui no final. E aí, a gente precisa fazer os 2 aqui do outro lado também. Então, a gente vira, lá foi o nosso 8º, né, aqui da ponta, esse foi o 8º. Agora, aqui do outro lado, nos outros 3, a gente também vai fazer mais 2 aqui nesse lado, que é do mesmo jeito que a gente fez aqui nesta parte. É a mesma repetição que terminamos. Isso significa que, quando você for fazer a sua passadeira, você precisa colocar 2 na parte final e 2 na parte inicial, ok? 2 lá no início, que aqui também eu acabei de virar, né? Vai ficar 2 aqui no início, aí 2 também aqui no final, que é a mesma sequência, ok? Muito fácil aumentar aqui as sequências dos módulos, porque é assim, dessa forma, sempre fazendo, começando pelo 3, depois a gente começa pelo meio, depois a gente faz aqui o de baixo, que é o segundo dos módulos de 3 em 3, não é mesmo? E aí, a gente começa novamente pelo meio, coloca o segundo, coloca o terceiro, e assim você vai até você atingir o tamanho ou comprimento que você quer. Daria para fazer assim, só com o módulo de 3 e 2 aqui na ponta e 2 aqui na ponta? Também dá certo, vai ficar, o acabamento vai funcionar para qualquer tamanho aí que você quiser fazer, ok? Deixando só 3 aqui no meio e colocando 2 aqui na ponta e 2 aqui do lado também, ok? Mas como eu quero colocar 3, e assim eu vou começar a fazer aqui a emenda do meu 9º quadrinho. Aí, eu faço aqui do 9º e faço aqui do 10º e último, que eu planejei fazer o meu tapete aqui com 10 quadrinhos, ok? Mas você pode fazer, como eu disse, com menos quadrinho, deixando apenas aqui 3 nesta parte e ficar o tapete um pouquinho mais pequeno, ok? Assim você vai entendendo também, daqui a pouco você vai fazer em todos os tamanhos, que eu tô planejando também fazer aqui em tamanhos diferentes, ok? Então, vamos lá. Vou fazer a emenda desse aqui, que é o nosso 9º quadrinho, e vou fazer a emenda do 10º, porque aqui eu vou deixar só 2, porque já finalizou o tamanho que eu quero fazer, ok? Então, vamos lá. Completei a emenda do meu 9º e do meu 10º quadrinho aqui. Cortei
o meu fio, porque agora a gente vai começar a fazer o bico de acabamento. Depois que você fez aí toda a quantidade que você quiser, ó, aqui na realidade ficaram 3 na ponta, tipo uma flecha mesmo assim, depois que a gente emendou os últimos 2 aqui deste lado e também lá do outro lado. Fica assim, desta forma. E aqui eu fiquei com 2 espaços vazios aqui nesta parte. Temos aqui 2 vezinhos deste lado e 2 vezinhos desse lado, e temos a nossa ponta aqui de cada lado. Então, vamos começar a fazer o nosso bico de acabamento. Aqui, para esse modelo, eu escolhi essa cor principal aqui que está nele, que temos lá as nossas 2 carreiras aqui. No caso, é o verde bandeira. Número 6 também. A agulha 3,5 também, sem mudar aqui a agulha. Então, vamos lá, eu vou começar na ponta. Olha só, aqui é o bico da nossa ponta que ficou o meu 10º quadrinho. Eu vou começar aqui no meu 9º quadrinho, como eu mostrei para você as etapas de montagem anterior. E aqui, ó, vou entrar no espaço lá da correntinha, vou pegar aqui o meu fio e vou prender, assim, dessa forma. Ou a gente pode dar uma laçada no fio, ó, dei uma laçada aqui no meu fio, entro no intervalo, busco a laçada e fecho. Assim fica aqui um ponto baixo. Agora, a gente vai para o próximo ponto baixo e vamos fazer um contorno de ponto baixo em todos os pontos altos aqui da nossa base. Todos os pontos altos, vamos colocar um ponto baixo em todos os pontos altos de base, um ponto baixo, seguindo a sequência normal aqui. Apenas um contorno de ponto baixo para a gente dar aqui uma silhueta ao nosso bico. A base aqui do nosso bico, dando um contorno de um detalhe aqui principal. E assim a gente vai, ponto baixo sobre ponto alto, em todos os pontos aqui, ponto baixo sobre ponto alto, ponto baixo sobre ponto alto. Aí, aqui, estamos lá naquela parte que é do nosso V. Mas tanto faz estar aqui nesta parte ou estar aqui nesta parte reta, é um ponto baixo no intervalo da correntinha, ok? Um ponto baixo. Então, eu venho aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo no intervalo da correntinha. Fiz o ponto baixo, vou aqui para o próximo intervalo de correntinha e faço um ponto baixo. E aí, fica assim, dessa forma. Aqui ficou o espaço grande, mas não tem problema. Se você quiser, você pode pegar e amarrar por debaixo, costurar esse espaço aqui, se você não gostar do espaçozinho que ficou aqui, esse buraquinho que fica. Mas quando a gente coloca o tapete no chão, com o peso do acabamento, isso daqui já fica imperceptível. Como você viu, um ponto baixo no intervalo aqui de cada correntinha, e também a gente vai fazer um ponto baixo no intervalo da correntinha também aqui na parte reta, e um ponto baixo também no intervalo da correntinha aqui da ponta, ok? Então, um contorno de ponto baixo por toda a nossa carreira. Vamos lá? Completei aqui todo o contorno e olha só, vamos conferir quantos pontos que a gente tem de cada lado do nosso quadrinho, contando essa correntinha aqui que a gente fez no espaço da corrente. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, contando com esse que fica aqui dentro do espaço da corrente também. 25 pontos. Por quê? Temos o total de 23 pontos altos e temos uma correntinha aqui no intervalo da correntinha e uma correntinha não, perdão, um ponto baixo no intervalo da correntinha e um ponto baixo no intervalo da correntinha aqui do outro lado. Então, no total de cada lado, contando sempre a correntinha que fica aqui, ó, desse lado, contando com a correntinha que fica aqui, 25 pontos. E assim, vamos lá para a nossa próxima carreira.
Vou fechar com ponto baixíssimo aqui no nosso ponto inicial, que fica no espaço da corrente, nosso ponto baixo. Agora, vou aqui para o próximo ponto, ó. Vou fazer uma correntinha e vou aqui para o próximo ponto baixo, esse que fica aqui sob o ponto alto do lado, sob o primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. E assim, vou fazer aqui, contando com esse ponto baixo, o total de 15 pontos. 15 pontos baixos. Ai, eu acho que eu falei ponto alto. 15 pontos baixos. Vamos lá? Uma sequência inicial aqui de base com 15 pontos baixos. 15 pontos baixos. Vamos contando? 15 pontos baixos. Vou ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos baixos. 15 pontos baixos, agora eu vou fazer 8 correntinhas. 8 correntinhas, vamos pular aqui da base deste lado que já está sobrando aqui de pontos baixos, a gente vai pular 9 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui do outro lado também a gente vai pular 9 pontos e começar o ponto baixo no 10º ponto. Então, a gente conta lá embaixo aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu vou aqui no 10º e faço um ponto baixo. Assim, a gente pulou aqui de intervalo 9 pontos de cada lado. Olha, e vai ficar apertado assim mesmo. Isso daqui só se ajeita quando a gente estica o nosso tapete. Então, eu vou fazer aqui a sequência de 15 pontos baixos novamente. 15 pontos baixos. Vamos lá? Ponto sobre ponto, 15 pontos baixos. Ponto baixo sobre ponto baixo, 15 pontos. Aqui, vamos ver certinho, que é igual ao outro lado, 15 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dá a contagem certinha. Aí, a gente faz a repetição da nossa argola de correntinha, com o total de 8 correntes. 8 correntes. Vou pular esse ponto baixo aqui do meio, é o que fica no intervalo da correntinha, a gente pula só um aqui nesta ponta. E vamos para o próximo, e vamos fazer a sequência de 15 pontos baixos novamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pontos baixos. Vamos conferir novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pontos baixos. Agora, eu faço aqui 8 correntinhas novamente. 8 correntinhas, a gente vai pular 9 pontos deste lado e 9 pontos do outro lado. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos que eu vou pular deste lado e vou pular 9 pontos deste lado também, ó. Começo aqui embaixo contando lá dos pontos que estão unidos aqui na curva, no nosso V do decote, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou no 10º. No 10º ponto, eu faço já o meu primeiro ponto baixo. E a gente vai fazer uma sequência de 15 pontos baixos novamente. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pontos baixos. Deu certinho, 15 pontos baixos. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pontos baixos. Novamente, 8 correntinhas. 8 correntinhas. Vou pular apenas um ponto baixo, é esse que fica aqui no intervalo da corrente, pulo apenas um, venho aqui e faço já o meu primeiro ponto baixo. Ponto baixo, e aqui a gente vai começar a sequência também de 15 pontos baixos. Perceba que eu já estou aqui na ponta do nosso modelo, na ponta, aqui na nossa flechinha da ponta, onde não tem aquele V que temos aqui nessa parte, porque aqui na parte da sequência do V, você vai fazer quantas vezes aí que forem as quantidades, né, o que você tiver escolhido para fazer aqui, a quantidade de Vzinhos, aqui nesse modelo de quantidade de 10 quadrinhos, deu 2 intervalos. Mas você pode ter escolhido fazer aquele com 7 quadrinhos que deu apenas um intervalo, ok? E agora, essa daqui é a sequência da nossa parte da ponta, é a que eu vou explicar agora. Então, a gente vai fazer uma sequência aqui de 15 pontos baixos. O bico sempre dá certo em qualquer quantidade de quadrinhos que você quiser, como eu disse no início da abertura do vídeo. Qualquer quantidade de quadrinhos que você colocar, o bico de acabamento sempre vai dar certo. Então, aqui vamos colocar 15 pontos baixos. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pontos baixos. Agora, eu vou fazer o total de 18 correntinhas. Aqui, nesse intervalo, é 18 correntinhas, porque temos um motivo com um alongamento maior, ok? 18 correntinhas. Dezoito correntinhas, vamos pular 18 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo no ponto de número 19. Assim, eu fiquei com a sequência de 18 pontos aqui nessa parte de intervalo. Temos aqui de intervalo 18 pontos e 18 correntinhas. Olha só, vai ficar assim, desta forma, ok? Assim, desta forma, um espaço bem grande. Agora, a gente vai fazer a sequência de 15 pontos baixos. Correntinha, ponto baixo, ponto alto, a gente às vezes se confunde, perdão, pessoal. Aí, vamos lá, contando aqui, 15 pontos baixos, até aqui a pontinha, 15 pontos baixos. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos baixos. Aqui na pontinha, em todas as pontinhas, são o total de 8 correntinhas. 8 correntinhas, vou pular apenas um ponto e faço ponto baixo. Vou começar a sequência de 15 pontos baixos novamente. Vamos lá na sequência, 15 pontos baixos. Completando aqui,
15 pontos baixos na sequência. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 18 correntinhas. Dezoito correntinhas, a gente vai pular 18 pontos. E vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo no ponto de número 19. A gente vai ter 18 pontos de intervalo entre um ponto baixo e outro aqui da nossa argola. Vamos lá contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aqui no ponto de número 19, eu já faço o meu primeiro ponto baixo. E assim, vamos seguindo a sequência de 15 pontos baixos. 15 pontos baixos. É uma sequência bem simples e bem rápida de fazer aqui a sequência de repetição desse bico de acabamento. Agora, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pontos baixos. Agora, novamente, as 8 correntinhas aqui na ponta. Sempre nas pontas, 8 correntinhas. E aí, a gente pula um ponto de base. E começa a sequência novamente com 15 pontos baixos. Uma sequência de 15 pontos baixos aqui descendo. Agora, a gente já está no nosso decote, aonde fica aqui a nossa argolinha com 8 correntinhas. A sequência com 15 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos baixos. Agora, eu faço 8 correntinhas. 8 correntinhas, a gente vai pular 9 pontos de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do outro lado também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a gente faz o nosso ponto aqui no 10º, ou seja, no ponto de número 19. Contando ao todo, vai ter aqui de intervalo 18 pontos também, ok? E aí, a gente começa a sequência dos 15 pontos baixos novamente. Assim, você já vai conseguir fazer sozinho agora. Aqui tem um intervalo de 18 pontos, são 9 de cada lado, 9 pontos de cada lado. Aqui também é o intervalo de 18 pontos, só que com uma argola de correntinha de 18, aqui, 18 correntinhas, ok? E assim, é só a gente continuar até o final. A outra ponta do outro lado, você vai fazer exatamente desta forma aqui. E todos os intervalos, ou apenas um intervalo aí seu, entre um quadrinho e outro, vai ser assim, desta forma. Vamos lá? Completei aqui a nossa carreira. Vamos lá para a próxima carreira. Aqui, depois das 8 correntinhas da ponta, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui no nosso pontinho inicial, com ponto baixíssimo. Vou aqui para o próximo ponto com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma correntinha e aqui no terceiro ponto, ó, contando, a gente fechou nesse. Nesse, a gente fez o nosso ponto baixíssimo. E agora, no próximo, eu faço ponto baixo. Fiz uma correntinha e fiz o ponto baixo inicial. Agora, vamos fazer ponto baixo em todos esses pontos aqui da sequência. É apenas ponto baixo até
deixar aqui faltando 2 pontos baixos. Quando estiver faltando 2 pontos baixos, assim, vai ficar faltando aqui 2 pontos baixos que a gente não vai fazer. Então, na nossa sequência, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ficamos com um total de 11 pontos baixos aqui na sequência. E eu laço, vou entrar nessa argola aqui de 8 correntinhas e vamos fazer o total de 11 pontos altos, abraçando aqui esta argola, que é a argola do ponto V aqui. Então, vamos fazer 11 pontos altos aqui dentro. Onze pontos altos, olha só, pode faltar aqui um restinho para completar, mas depois que a gente alinha o tapete, esses pontos eles já vão se encaixar aqui até o final. Então, não se preocupe. 11 pontos altos aqui, vou pular 2 pontos de base e vamos fazer 11 pontos baixos. Vamos lá, 11 pontos baixos, porque na contagem do ponto baixo, a gente vai deixar de fazer os 2 primeiros pontos baixos e também os 2 últimos pontos baixos a gente não vai fazer. E assim, 11 pontos baixos. Agora, eu dou a laçada. Nessa argola aqui, as argolas que ficam nas pontas, eu vou fazer o total de 13 pontos aqui. Na argola, o total de 13 pontos. 13 pontos altos aqui em toda essa argola. Abraçando a argola, 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pontos altos que fiquem todas essas pontas aqui, ó. Todas essas pontas vão ser 13 pontos altos. E aí, eu pulo 2 pontos e vou fazer a sequência de 11 pontos baixos. Faço a sequência de 11 pontos baixos. E assim por diante. Quando chegar nessa argola aqui maior, eu falo para você a quantidade de pontos que a gente vai colocar aqui nessa argola maior, que é as que ficam nas pontas, ok? E assim, conferindo novamente aqui com você, as nossas pontas, o total de 13 pontos altos. Aqui, os entremeios que fica no nosso ponto V, a gente fez 11 pontos altos, e aqui ele já vai se encaixando. À medida que a gente vai fazendo o nosso tapete, ele já vai se encaixando aqui. Aqui, novamente, é 13 pontos em todas as pontas. Aqui nessa argola maior, essa maior aqui, eu coloquei o total de 21 pontos. E ela fica da mesma forma, bem enrugadinha aqui, igual essa. Aqui que eu fiz a outra, ó, 21 pontos, fica faltando ainda aqui um dedo de corrente, mas não tem problema, você já pode fechar aqui, ó. Você faz 21 pontos altos e já pode fechar aqui lá no terceiro ponto baixo. Olha só como que vai ficar. Bem estranho, mas é assim mesmo. Ó, venho aqui no terceiro ponto, pulando 2 pontos baixos e já continuo a minha sequência. Vai ficar tipo que tá enrugado, mas ele já vai se encaixar. É só colocar os 21 pontos aqui e depois ele vai se ajustando até chegar no final. Se a gente colocar mais pontos, a gente corre o risco de embabadar as outras carreiras do nosso bico. Então, é só ir arrumando assim, que ele vai se encaixando até chegar no final. Eu não gosto muito de pegar em cada uma argolinha, porque a gente também pode pegar em cada uma argolinha aqui da base de correntinha. Eu não gosto, mas se você quiser pegar, vai colocando aqui
em determinados lugares você coloca 2 pontos para poder ficar assim dessa forma, mas eu acho assim mais rápido. Mesmo que a gente fique naquela tensão, ai, será que tá certo? É assim mesmo, fica desengonçado, mas logo se encaixa. É igual essas partes aqui, fica desengonçado, mas logo vai se ajeitando. Até com o movimento que a gente vai fazendo aqui, confeccionando o tapete, elas já vão se ajustando. Então, vamos lá completar essa carreira? Completando aqui toda a carreira, os nossos 13 pontos nas pontas, 21 pontos aqui dos 2 lados, quer dizer, temos 4 lados assim, que é aqui da frente e também do outro lado. Aqui nas pontas, 13 pontos e no meio, 11 pontos altos, tudo bem certinho. E a quantidade de ponto baixo em toda a carreira é 11 pontos baixos. Agora, eu vou entrar aqui no nosso primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, vou caminhar com ponto baixo aqui para o próximo ponto, vou fazer uma correntinha e aqui no terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. E assim sigo, ponto sobre ponto. E assim, 7 pontos baixos. Laço, venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto alto, uma correntinha. Vou pular um ponto de base e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto alto. Novamente, uma correntinha, pulo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha e aqui pulo um ponto e faço um ponto alto no último ponto alto. Dessa forma, a gente trabalhou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, aqui no final, eu pulo 2 pontos, ó, 1, 2 e faço um ponto baixo. Novamente, você vai pensar que tá ruim aqui, que não vai dar certo, mas vai dar certo sim. Eu vou fazer aqui os 7 pontos para que se encaixe aqui mais perfeito, para que eu possa te mostrar. Assim, desta forma. Olha só, ele se encaixa perfeito assim, ó. Fica certinho aqui nessa parte, não embabada, fica tudo no lugar. Agora, continuamos a carreira. 7 pontos baixos, 2 últimos e 2 primeiros a gente não vai fazer. E aqui, ó, vou no da ponta, a gente vai fazer pulando um ponto só nesse aqui, só nos motivos que fica entre um quadrinho e outro, que fica nesse ponto V. Aí, a gente pula uma correntinha de espaço. Nos demais da carreira, a gente não vai pular, a gente só vai fazer ponto sobre ponto, ó, ponto alto sobre ponto alto, com uma correntinha de intervalo. Faço uma correntinha e ponto sobre ponto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto. E assim é até o final. Vamos lá? E completando essa penúltima carreira, estamos assim, com essas argolas maiores, como eu falei, uma correntinha de intervalo e ponto sobre ponto. Uma correntinha de intervalo, ponto sobre ponto, 7 pontos baixos aqui entre os nossos motivos, 7 pontos baixos, e apenas nesses entremeios aqui que a gente deixou um ponto alto aqui pulando, né? Um ponto alto de base, ok? Só nessas partes aqui do ponto V. Agora, vamos lá para a nossa última carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo lá no nosso ponto inicial, novamente, fecho com ponto baixíssimo. Essa última carreira, geralmente nos outros, eu fiz de uma cor diferente, mas aqui, por conta dessa questão de já ser um modelo muito chamativo aqui, dessas cores simulando, né, a nossa bandeira de exemplo, eu não vou colocar uma outra cor aqui, não. Vou deixar só neutro assim mesmo, dessa forma, ok? Então, vou fazer aqui com a mesma cor, mas se você quiser, pode mudar de cor, ok? Entrei e fiz o ponto baixíssimo, vou no próximo, faço ponto baixíssimo, agora faço uma correntinha e nesse próximo aqui,
faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Então, a gente fica agora com 3 pontos baixos entre os motivos. E agora, laçada na agulha, vou aqui nesse primeiro ponto e faço um ponto alto sobre ele. Faço 3 correntes. E agora, eu vou fechar aqui na base do ponto alto, assim, dessa forma, puxo a laçada e fecho com um ponto picô, ok? Laço, agora eu vou apenas nos intervalos de correntinha. Só no intervalo de correntinha, ponto alto, 3 correntes e fecho ponto picô. Novamente, próximo espaço, ponto alto, 3 correntes e fecho aqui ponto picô. É basicamente ponto alto no intervalo da correntinha com um ponto picô aqui de espaço. Faço ponto alto, faço o ponto picô. Normal, ponto alto, 3 correntinhas e fecho aqui, ponto picô. Espaço de correntinha, ponto alto, 3 correntes e fecho, ponto picô. Laço e aqui no último ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E agora, pulo 2 pontos, ó, pula 2 pontos e faz um ponto baixo. Apenas nesse aqui que a gente fez dessa forma, colocando o ponto alto sob o primeiro ponto alto. Depois a gente trabalhou só nos intervalos de correntinha. Apenas nesses entremeios aqui, que fica na parte dos nossos pontos V aqui do decote do nosso trabalho. Então, aqui a gente trabalhou nessa última carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos nesses espaços do ponto V que fica no meio. E fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ponto picô. Somente nessa parte que a gente vai trabalhar assim, dessa forma, para a gente ter esse caimento aqui, a gente precisava fazer nos primeiros pontos aqui também. Agora, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos, sendo que a gente já fez um ponto baixo aqui. Eu vou trabalhar mais 2 pontos baixos, dou a laçada e agora venho no intervalo de correntinha. A gente vai nos próximos, só nos intervalos de correntinha. Faço 3 correntes, fecho aqui o ponto picô. Novamente, laço, vou para o próximo intervalo de correntinha, ponto alto. 3 correntes, fecho o ponto picô. Laço, intervalo de correntinha, ponto alto, 3 correntes e fecho ponto picô. E assim por diante. Finalizando aqui a nossa última carreira, como eu disse para você, a gente foi fazendo um ponto picô aqui em cada espaço de correntinha, um ponto alto e um ponto picô de separação, pegando lá direto na correntinha. Só que esse daqui, que é o nosso motivo de 13 pontos altos, eu falei para já ir direto lá no espaço da correntinha, mas como ficou um pouco repuxado, eu peguei aqui no ponto alto também, igual a gente fez aqui no nosso intervalo, do mesmo jeito que eu expliquei para você aqui no intervalo, eu acabei colocando um a mais também aqui nesta parte. Olha só, fica retinho aqui o nosso motivo, depois é só a gente dar aquela puxada de orelha básica, assim, todos os bicos, a gente vem aqui e puxa ele pra cima, porque esse daqui é o maior, então ele fica todo bagunçado por conta dessa alça de corrente muito grande. Então, a gente vem aqui e dá aquele puxão de orelha em todos os bicos para encaixar os pontos. E também a gente pode vir aqui passar com ferro a vapor para se encaixar bem certinho mesmo todas essas costuras que a gente fez aqui na última carreira de pontos altos. Aí você vem passando com ferro a vapor porque vai acertar, vai encaixar literalmente os pontos nos lugares também, deixando o nosso tapete bem mais certinho e encaixado, com os pontos encaixados aqui bem certinhos. E agora a gente vai fechar, é só a gente fechar aqui na nossa alcinha aqui do ponto baixo, finalizando toda a nossa aula. Venho aqui no meu ponto baixo inicial, fecho com ponto baixíssimo e pronto, a gente finaliza a nossa aula
por aqui. E eu quero que você deixe aqui para mim nos comentários o que você achou dessa videoaula. Você conseguiu fazer? Você chegou aqui até o final? O que você achou do seu trabalho? Deu tudo certo? Sempre deixe aqui para mim nos comentários, porque assim também as outras meninas vão lendo os seus comentários. Você pode ler os comentários das outras colegas que estão fazendo também o mesmo projeto e você fica sabendo se deu certo para a maioria, porque às vezes pode ser que não deu certo, né, por ponto de todo mundo. E assim você pode descobrir isso aqui nos comentários. E eu também vou ficar de olho nos comentários de vocês para que eu possa ver o que eu preciso mudar aqui na aula, o que eu preciso mais fazer para vocês aqui, para todo mundo conseguir fazer bem certinho, chegar até o final com um resultado equilibrado, com um resultado que você sinta gosto de olhar aí no seu trabalho. E Deus abençoe todas as suas vendas. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui para que eu possa continuar produzindo videoaulas gratuitas como essa aqui para vocês. E tchau! Obrigado!